O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com estas palavras de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9, eu acolho a todos e a todas nesta manhã com um cordial bom dia. Hoje, no nosso culto online, queremos comemorar e celebrar os 503 anos da Reforma Luterana. Que Deus esteja conosco, que todas as pessoas possam se sentir bem neste momento. Deus está conosco, está nos nossos corações e nas nossas mentes. Isso temos a certeza da presença dele, aquele que é o nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantamos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando clareia ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Convido a termos um momento de oração. Oramos. Ó Deus, aprendemos de Lutero que toda a Escritura Sagrada foi por ti inspirada, sendo ela útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso é assim para que o teu servo e a tua serva estejam completamente preparados e preparadas, em prontidão para fazer todo tipo de boas ações. Ó Deus, conforme lemos em Romanos 3, todas e todos nós pecamos e nos afastamos da tua presença. Mas pela sua graça, que nada exige em troca, somos aceitas e aceitos por meio de Cristo Jesus que nos salva. Graças te damos por teu Filho Jesus Cristo, que pela sua morte na cruz foi oferecido como sacrifício por nós. Por meio dele e pela fé nele, recebemos o perdão dos nossos pecados. Graças te damos, ó Deus, porque tu nos aceitas pela fé somente, e não pelo que a lei nos ordena fazer. Ó Deus, lemos em Efésios 2 que pela graça somos salvas e salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é um presente dado por ti. Graças te damos, pois a salvação não é resultado dos nossos esforços e ninguém pode se orgulhar em tê-la. Tu, ó Deus, nos fizeste o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, tu nos criaste, para que fizéssemos as boas obras já preparadas para nós. Louvamos-te eternamente. Amém. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça
palavra do Senhor. Felizes os que buscam a justiça do amor. Lutero nos diz que a Bíblia é como uma erva. Quanto mais manuseada, mais perfume ela exala. Nesta certeza e nesta confiança, queremos ouvir, ler e acompanhar a leitura bíblica do livro de Gálatas, capítulo 5, os versículos 1 até o 11. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturbar, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todas as pessoas. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé, hoje, em nosso culto, queremos lembrar e celebrar os 503 anos da Reforma Protestante. Esta data se comemora no dia 31 de outubro. De acordo com a tradição, foi neste dia que um monge chamado Martim Lutero pregou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, protestando contra o comércio das indulgências. Nós, membros da ISLB, somos pessoas herdeiras deste movimento que teve em Lutero um dos grandes protagonistas. Não que ele seja o fundador de nossa igreja. Tal afirmação seria um equívoco. Nós somos Igreja de Cristo, fundada no dia de Pentecostes pelo Espírito Santo. Mas devemos ao monge de Wittenberg uma reforma que colocou a igreja novamente na rota do Evangelho. Ser fundador e ser reformador são coisas distintas. Lutero jamais queria ser um fundador de uma nova igreja. Ele queria uma reforma, nada mais do que isto. Hoje não nos reunimos aqui em culto online em nome de Lutero, não o endeusamos a tal ponto. Ele, como todo ser humano, teve também as suas falhas, mas seu amor e seu apelo à Escritura, a palavra de Deus somente, quase lhe custaram a vida. Sua teimosia em nada a temer, a não ser a sua sabedoria que estava cativada à palavra, não o deixaram o retratar perante as autoridades da época. Pressionado a se retratar, disse estar disposto a fazê-lo, desde que seus adversários
lhe apresentassem argumentos bíblicos que o convencessem de seus erros. As autoridades lhe ficaram devendo as respostas. Igreja luterana busca a base da fé não em tradições e determinações, mas sim no testemunho contido na Bíblia. É este um dos principais fundamentos da reforma luterana até hoje. Lutero não voltou atrás naquilo que escreveu e ensinou a respeito de como as pessoas são aceitas por Deus. Nada podemos fazer para alcançar a salvação. Cristo é a salvação, é a obra perfeita de Deus para nós. A nós basta apenas acreditar somente. Lutero e muitas pessoas do seu tempo lutaram para que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Com a graça de Deus, nos dias de hoje podemos encontrar em todas as casas pelo menos uma Bíblia. As versões são as mais diferentes, mais distintas, mas o importante é ter uma Bíblia em casa, e não somente, mas também lê-la diariamente. O texto de Gálatas que lemos e ouvimos é um dos principais textos para a reforma luterana, pois sua centralidade está logo nas primeiras palavras que dizem: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Mas afinal, o que é liberdade? Existem muitas interpretações diferentes e por vezes contraditórias do que vem a ser liberdade. Mas a liberdade que Paulo está falando, Lutero chama de liberdade cristã. Em seu livro da Liberdade Cristã, Lutero escreve: uma pessoa cristã é senhora livre sobre todas as coisas e a ninguém submissa. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa cristã é serva prestativa em todas as coisas e está sujeita a todos. Em outras palavras, nós somos livres por tudo por meio da fé em Jesus Cristo, mas, simultaneamente, estamos a serviço dos outros por meio do amor ao próximo. A comunidade de Gálatas estava se deixando influenciar por outras culturas e outras crenças. Então Paulo resolve escrever esta carta para eles. Por meio de Cristo, nós somos livres de tudo. Não precisamos fazer nada para chegar até Deus. Isso Jesus já fez com sua morte na cruz. A nós cabe acreditar, confiar que Deus está conosco diariamente e cumprir o nosso papel de pessoas verdadeiramente cristãs. Deus sabe tudo o que o seu povo passa neste mundo. Nada é por acaso. Por isso, Ele nos deixou, através de Jesus Cristo, as palavras do Sermão do Monte, que nós queremos ler agora. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 até 10. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz,
pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Amém. O apóstolo Paulo escreve: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Em 31 de outubro, celebramos o dia da Reforma Luterana. Neste dia, no ano de 1517, o monge Martim Lutero divulgou 95 teses sobre as indulgências. Isto aconteceu na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Indulgência era um documento que aliviava ou suspendia a punição dada a uma pessoa que cometeu pecados. A indulgência somente evitava a punição da Igreja, mas na prática era vista como possibilidade de garantir lugar no céu. Um conhecido vendedor de indulgências costumava dizer: quando a moeda ressoa na caixinha, a alma salta do purgatório para o céu. Lutero estava preocupado com a comercialização de indulgências. Suas teses eram breves afirmações, tais como: qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. As teses se espalharam rapidamente. Além delas, questões envolvendo a autoridade na Igreja e a vida comunitária começaram a gerar controvérsias. Lutero propôs mudanças para o melhoramento na Igreja e na vida das pessoas. Pretendia corrigir aquilo que não estava de acordo com os princípios bíblicos. O monge de Wittenberg queria melhorar a Igreja e a vivência cristã. As propostas de Martim Lutero não foram ouvidas ou entendidas. Foi acusado de ser herege e expulso da Igreja em 1521. Em seguida, perdeu os direitos de cidadão e sua vida corria perigo. O príncipe da Saxônia encenou um sequestro e escondeu Lutero no castelo de Wartburg, na cidade de Eisenach. O período no Wartburg foi um tempo de isolamento social para Lutero. Colocaram à sua disposição uma sala e um dormitório numa área com acesso restrito. Tinha pouco contato com pessoas e poucas pessoas sabiam que ele estava lá. No castelo foi apresentado com o nome de Jorge, o cavaleiro Jorge. Sobre este tempo de refúgio, ele escreveu: ali eu me encontrava distante de todas as pessoas, e ninguém podia vir até mim, a não ser 2 jovens nobres que me traziam 2 vezes por dia comida e bebida. Naqueles pequenos cômodos do castelo, Lutero ficou sentado por muitos meses. Comia e não fazia exercícios físicos. Podemos imaginar a situação e as consequências. Sentia solidão e surgiam problemas de saúde. Tinha dores no corpo, não conseguia ir aos pés, experimentou noites de insônia, muitas aflições e também tentações. Fazia leituras, escrevia cartas, redigia artigos, porém sentia-se inútil. Em uma das cartas, Lutero escreveu: aqui estou sentado todo dia como a pessoa mais preguiçosa e infeliz. Para ocupar o tempo, Lutero começou a traduzir a Bíblia para o idioma alemão.
Dedicou-se a isso de corpo e alma e conseguiu traduzir o Novo Testamento grego. Quando saiu do castelo, fez as correções e assim essa parte da Bíblia foi impressa em 1522. A tradução do Antigo Testamento levou 10 anos e só foi possível com a ajuda de um grupo de especialistas em língua hebraica. Em 1534 foi publicada a Bíblia completa em alemão. Lutero ficou refugiado no castelo de Wartburgo porque estava ameaçado de morte. Qualquer pessoa poderia matá-lo sem sofrer sanção do Estado. Nas poucas vezes que saiu, precisou de disfarce. Neste ano de 2020, muita gente ficou refugiada em casa ou no apartamento por causa do novo coronavírus. A pandemia de Covid-19 já causou a morte de mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Refugiadas em suas residências, muitas pessoas sentiram solidão e os problemas de saúde cresceram, sem contar as dificuldades econômicas. Nosso disfarce para sair de casa com menos risco é a máscara de proteção. O isolamento de Lutero durou quase 1 ano. Não sabemos quando passará a pandemia e quando as pessoas poderão se reencontrar presencialmente e em segurança. Mas assim como Lutero saiu do castelo de Wartburgo, nós confiamos que sairemos desta difícil situação. A mensagem do 32º Concílio da Igreja, realizado neste mês de outubro, diz: ainda que vivenciemos incertezas, temos a certeza de que as promessas de Deus, reveladas nas Escrituras Sagradas, se realizam. Acheguemo-nos ao Deus da esperança para receber ânimo e inspiração. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O Rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. Nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor.
força nada faz. Sozinho estou perdido. Crescer no propósito de servir. O PPHM é o momento onde a Igreja conhece, acompanha e confirma o chamado de seus futuros ministros e ministras. É um período de formação integral, onde candidatos e candidatas ao ministério têm a oportunidade de crescer no seu propósito de servir a Deus por intermédio da ISLB. A oferta deste culto será investida no auxílio a comunidades que não têm condições de assumir a subsistência de candidatos e candidatas e na qualificação de mentores e mentoras. Contribua com a sua oferta. Hoje as ofertas são destinadas ao trabalho do Programa de Acompanhamento a Candidatos e Candidatas ao Período Prático de Habilitação ao Ministério. Queremos ter a nossa oração de intercessão. Oremos. Querido e amado Deus, hoje, quando relembramos e comemoramos os 503 anos da Reforma, queremos reconhecer o quanto este movimento foi e é importante para nós, pessoas luteranas. Reconhecer-te como Deus próximo, um Deus que nos recolhe e acolhe por graça, por amor, sem sequer sermos pessoas dignas e merecedoras disso, nos transforma. Esta graça nos transforma em pessoas livres, livres para viver e testemunhar esse amor recebido de graça, transformando assim a realidade ao nosso redor. Pai querido, também diante de Ti precisamos interceder. Intercedemos pelo fim da pandemia, por tantas pessoas que sofrem, pessoas que estão doentes, em hospitais, em casas, pessoas que estão passando por tratamento de saúde, pessoas que estão enlutadas, que Tu possas, Pai, estar com cada uma destas pessoas, com cada uma destas situações, ajudando, sendo o que as pessoas necessitam em seus momentos. Pai, nós também oramos pelas pessoas que lideram o nosso país, estados e municípios, que as suas administrações sejam justas, dá a elas serenidade, inteligência e dedicação para exercerem os seus mandatos de forma a dignificar a vida de todo o povo. Oramos pelo trabalho de toda a Tua Igreja em todo o mundo, pelo trabalho das comunidades brasileiras em nossas cidades. Orienta cada comunidade para que se mantenham fiéis ao Evangelho e, desta forma, conscientes da necessidade de uma constante reforma, porque nós somos igreja a caminho e não igreja perfeita. Amado Deus, também é tempo de agradecer. Agradecemos por todas as bênçãos que Tu nos concede diariamente, pelas alegrias dos aniversariantes, os casais que relembram a bênção recebida, pelos novos membros que se integram nesta grande família. Abençoa a cada um, cada uma, zela por nós, Senhor. Obrigada porque podemos partilhar contigo tudo o que temos em nossos pensamentos, em nosso coração e em nosso pensar. Tudo mais nós queremos colocar nas Tuas bondosas mãos, quando oramos, assim como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos esperança e paz, todos bênção, dá-nos fé, dá-nos amor do teu olhar, dá-nos teu amor. Todos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos amor do teu olhar, dá-nos teu amor. Queremos sair deste culto com a bênção do nosso bondoso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim te abençoe o Trino Deus, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejam de fato pessoas livres, livres pelo poder de Deus, confiando e vivendo a partir da fé. Amém. Desejo que vocês tenham um abençoado domingo, abençoada semana. Até um próximo encontro.